te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Purificai-nos, ó Deus Todo-Poderoso, para que pelo fervor da penitência quaresmal cheguemos de coração sincero à Páscoa que se aproxima. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus, no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus, só Deus basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 21, no versículo 33 a 43 e de 45 a 46. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigiu-se Jesus ao chefe dos sacerdotes e os anciões do povo e disse-lhe: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lugar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou aos vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram. Aí os empregados espancaram, a um mataram, a outro, o terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente o proprietário enviou-lhe o seu filho, pensando: meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, os verem o filho, disseram entre si: esse é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram para fora da vinha e mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciões do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhe disse: vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou a pedra angular. Isto foi dito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino do céu vos será tirado e será entregue a um povo que produz fruto. Os sumos sacerdotes e os fariseus, ouvindo a parábola de Jesus e compreendendo que estava falando deles, procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo da multidão, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos fala
do amor grande de Deus. Esse Deus que cuida daquilo que Ele criou. Quer dizer, essa vinha, ela representa o mundo. O mundo criado por Deus por amor a todos os seres. E esse amor grandioso de Deus, que nunca abandonou seu povo mesmo com todas as incredulidades, as resistências, e Ele foi insistindo, né? Foi insistindo desde o começo, né, da criação. Deus fez o homem, fez a mulher, colocou no paraíso, mas o homem e a mulher desobedeceu a Deus. E Deus continuou ainda insistindo, né? Trouxe Noé, trouxe Abraão, Isaac, Jacó, os profetas, e foram assim sendo desprezados, mas Deus não desiste do seu povo, porque Ele é Deus. Tanto que a palavra diz que Deus, Ele é amor, então Ele nunca vai deixar de nos amar. É nós que não correspondemos muitas vezes a esse grande amor de Deus. E aí então ele aqui nessa parábola nos explica, né, para nós compreender que tantos foram mortos, quantos que não vieram, deram a vida. Se nós ver aqui mesmo no nosso país, né, quantos jesuítas vieram para o Brasil para evangelizar no meio desses matos, quantos não morreram, quantos deram a vida, né? Quantos mártires da história da igreja. Jesus veio, e depois que veio todas essas pessoas, esses profetas, né? E que governou o mundo com tanta dificuldade, e aí vem Jesus. Jesus vem, é o filho do dono da vinha, é o filho do dono do mundo, veio, também foi tirado e foi morto, e assim continuou toda essa história de desamor do povo que era tão amado por Deus, que é tão amado por Deus, que depois de Jesus, quantos ainda não foram martirizados? E tudo por bens materiais, por ganância, por inveja. Se nós ver aqui na primeira leitura, José, porque era mais inteligente, José, por isso ele era mais querido, porque ele era amoroso, né? Tinha uma sabedoria imensa. Os irmãos, de vez de ficar feliz com José, José do Egito, que está aqui na primeira leitura, em vez de ficar feliz com José, eles tinham inveja e venderam José. Assim também aconteceu. Eles venderam José, os irmãos de José venderam José por 20 moedas de prata, né? Aí venderam Jesus depois também por 30 moedas de prata. A inveja continua, a violência continua, a ganância continua. E aí por isso a gente vive num mundo onde as pessoas não conseguem visualizar, deslumbrar o amor grandioso de Deus. Por isso corre atrás de coisas que não realiza, e aí então a palavra é clara, né? Que aqueles que Ele vai dando a vinha para cuidar e não cuida, Ele vai dando para outra. Deus não vai desistir, sempre Ele vai dando para outro, né? Então que nós nesse tempo de Quaresma possamos fazer esse encontro com Jesus de uma forma definitiva, saber que nós temos um Deus que nos ama, que nós temos que dar fruto, o fruto nesse tempo. Esse tempo é um tempo de nós ser frutuosos, e o Espírito de Deus nesse tempo de Quaresma nos acompanha. Então que Deus possa nos iluminar, queridos irmãos e irmãs, nos abençoar, para que possamos ser aqueles que estão nesse mundo arrendado, né? Nós estamos aqui, nós não somos dono do mundo, nós arrendamos a vinha de Deus, mas para nós dar bons frutos. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam,
de uma forma muito especial aqueles que se encontram enfermos. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.